Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao episódio especial Bancos do Escuta Estuda. E neste episódio eu vou tratar aqui sobre a função principal do banco e o que aconteceu no plano real, que muitos bancos faliram, tanto bancos privados quanto bancos públicos tiveram uma falência em massa logo depois de implementado o Plano Real. Mais ou menos 1996, 97, o Plano Real foi de 94, mas 96, 97, 98 houve uma quebradeira de bancos, vários, o Banco Nacional, o Banco do Estado de São Paulo, o Bamerindos, o Bamerindos que tinha na sua propaganda lá, o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa, e não continuou não, quebrou. Este episódio é baseado em 2 livros que eu estou lendo atualmente, já estou próximo do final de ambos. O primeiro é um curso de macroeconomia que pode ser encontrado lá nas lojas do Kindle, da Amazon, de graça. Eu baixei ele de graça e estou lendo-o. E o outro livro é A Arte da Política, a História que Vivi, do Fernando Henrique Cardoso, onde ele descreve todo o processo do Plano Real, as negociações políticas que ocorreram e depois como que aconteceu a quebradeira dos bancos. Foi bem interessante ter esse conhecimento. Bom, para entendermos a função básica do banco, é só compreendermos que em uma população de 210 milhões de habitantes, não é fácil para qualquer um deles conseguir fazer relações de empréstimos e concessão de empréstimo entre todos esses. É muito difícil que uma pessoa consiga saber dentro da população que ela está inserida todas as pessoas que têm dinheiro a mais e todas as pessoas que têm dinheiro a menos, que precisem de dinheiro. Então, o banco ele faz essa intermediação entre os que têm muito dinheiro e os que têm a necessidade de dinheiro, a necessidade de financiamento. Então o banco ele vai pegar as pessoas que têm dinheiro a mais. Isso funciona quando a pessoa deposita o dinheiro no banco. Ele vai lá no Itaú, vai no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Bradesco. Ele vai nesses bancos, deposita o seu dinheiro lá e o banco ele vai pegar parte desse dinheiro e emprestar para as pessoas que estão precisando. Às vezes o que tem dinheiro a mais está lá no Rio Grande do Sul, o que precisa do dinheiro está lá no Amazonas, ou vice-versa. Pode acontecer, às vezes, de São Paulo com o Ceará, não importa, mas o banco ele consegue fazer isso. E esse trabalho que ele faz, obviamente, ele vai cobrar os juros e os encargos da dívida. E esses juros e encargos da dívida vai ser pago por quem está pegando o empréstimo, obviamente, pois os juros, ele a grosso modo é o dinheiro, o preço de você ter o dinheiro que você não tem. Os juros é isso, você está tendo o dinheiro que você não tem, futuramente você vai ter para você pagar, só que os juros é esse serviço, juros em serviços, e aí você vai pagar. A grande parte desses juros e encargos da dívida, os bancos vão ficar com ele. E uma pequena parte ele vai repassar para quem tem a mais, porque ele tem que atrair depositários no seu banco. Seriam análogos a investidores naquele banco, quando você guarda o dinheiro naquele banco. E o banco, particularmente, ele faz isso. Só que bancos espalhados por todo o país podem também emprestar dinheiro entre eles. Vamos aqui pensar numa cadeia de 5 bancos. Vamos dizer que na nossa economia existam 5 bancos. O banco A, o B, o C, o D, o E. E os 210 milhões de brasileiros emprestam, ou seja, depositam os seus salários a mais nesses 5 bancos
e a outra parte dos 210 milhões pegam dinheiro emprestado também nesses 5 bancos, no A, no B, no C, no D, no E. Então tem pessoas pegando dinheiro lá emprestado no banco A, tem pessoas emprestando dinheiro no banco A, tem pessoas pegando no banco B, C, deu para entender. Deu para entender completamente. Só que acontece que também os bancos emprestam dinheiro entre eles. E aí é o seguinte, o banco A, ele é o que tem mais dinheiro. Ele tem mais depositário, ele está na parte principal do centro populacional do país. Ele está em São Paulo, onde a grande São Paulo congrega 22 milhões de habitantes, um pouco mais de 10% ou 11% de toda a população brasileira está ali. Então o Banco A está ali. Ele tem mais dinheiro do que os outros bancos. Os outros bancos pegam dinheiro emprestado com ele para poder aumentar a sua margem de lucro, que são juros. Aí o Banco A empresta dinheiro para o Banco B tá, vamos dizer, ali entre Minas e Rio de Janeiro, no segundo centro populacional do país. O Banco C também pega dinheiro emprestado com o Banco B. O Banco D pega dinheiro emprestado com o Banco C e o Banco E pega dinheiro emprestado com o Banco D. Temos aí o chamado sistema financeiro, a grosso modo também, sistema financeiro, né? A grosso modo porque estamos aqui ignorando os investimentos externos, outras formas de especulação, investimento, estamos ignorando toda essa parte, somente na questão de quem está depositando dinheiro nos bancos e quem está pegando emprestado nos bancos. Mas dessa forma já é possível entender que existe um sistema bancário, um sistema financeiro de empréstimos, de concessão de empréstimos, de juros. Quando esta cadeia de empréstimos começa lá no banco que tem mais dinheiro, tem mais depositários, que é o Banco A, que emprestou para o Banco B, para o Banco C, que emprestou para o Banco D, que emprestou para o Banco E, os juros vão aumentando. Os juros que todos eles devem pagar, eles vão aumentando. Então, o que acontece? O Banco D, ele tem que pagar para o Banco E. Quer dizer, o Banco E tem que pagar para o Banco D. Ele vai ter um certo juros. O Banco D tem que pagar para o Banco C. O Banco C tem que pagar para o Banco B e o Banco B tem que pagar para o Banco A. Os juros vão aumentando e diminuindo nessa cadeia de empréstimos e concessões. Não entre os bancos, que eles podem até desenvolver o que o sistema bancário vai chamar de alavancagem, mas isso aí é um pouco mais complexo de falar. Enfim, então tem todo esse sistema de empréstimos, de concessões, de depositários, de tudo isso, né? E o dinheiro circula muito mais rápido do que se não tivesse os bancos. Não haveria empréstimo, não haveria investimento, as pessoas não conseguiriam fazer seus projetos, porque muitas pessoas que teriam dinheiro a mais não conseguiriam encontrar as pessoas que precisavam de dinheiro e têm boas ideias, talvez, empresários, etc., não conseguiriam o financiamento necessário. E o banco vai fazer isso, ele vai cobrar os juros. E o sistema bancário, como foi explicado nesses 5 bancos, ali de exemplo, do A até o E, vai formar o sistema bancário. Mas vamos dizer que um destes bancos tenha problemas e que eles percam o dinheiro por completo. Vamos dizer que seja o Banco C, o que está bem no meio do sistema bancário. O Banco C fale. E o Banco C falindo, as pessoas que depositaram dinheiro no Banco C vão ficar desesperadas, vão correr para poder pegar o que eles têm antes da falência completa do banco. Só que a notícia se espalhando, todos os que depositaram dinheiro no A, no B, no D e no E também vão correr para poder pegar seu dinheiro. O sistema bancário vai a quebradeira geral, né? E obviamente
quando acontece isso, os bancos que emprestaram uns para os outros, eles não possuem o dinheiro para pagar todo mundo ao mesmo tempo. Eles possuem sim dinheiro para pagar a todo mundo se todo mundo não pedisse ao mesmo tempo. Pedisse de forma fracionada ao longo do tempo, etc. Porque eles trabalham com um certo fluxo financeiro, que chama-se fluxo financeiro. Então eles pegam de um e emprestam para outro, esse outro vai pagar, aí eles pagam para esse um, então eles têm tudo isso. Se o banco C quebra, então quebra-se a cadeia, o sistema financeiro ele quebra. E o sistema financeiro quebrando, além do caos que vai gerar em todas as pessoas que têm dinheiro depositado, vai também acabar com todo o sistema bancário do país. Daí que existe o chamado Banco Central. A função, uma das funções do Banco Central vai ser organizar tudo isso. Vai ser organizar de uma forma que a cadeia de bancos possa emprestar, possa passar o dinheiro, possa realizar as operações de uma maneira responsável, para que todos os que emprestem e todos os que depositam possam ter sua tranquilidade ali no sistema financeiro. Então, temos o Banco Central, temos o sistema financeiro, temos a função principal dos bancos, e aí que vem o seguinte. No livro do Fernando Henrique Cardoso, ele descreve, logo depois da implementação do Plano Real, a quebradeira que aconteceu ali, 1995, 96, 97, 98, dos bancos, tanto bancos privados quanto bancos estatais. Pois quem aí um pouco mais velho vai lembrar de bancos dos estados. Tinha um banco do Nordeste, tinha um banco da Bahia, tinha um banco do estado de São Paulo, tinha um banco do Rio de Janeiro. Os estados tinham bancos. Além dos bancos privados que estavam no país, Bamerindos, né? A poupança Bamerindos continua numa boa. Existia todo esse sistema bancário. Só que no meio da inflação que se tinha antes do Plano Real, os bancos eles faziam uma sacanagem que se chamava floating. Floating era o seguinte: na época, para você gastar o seu dinheiro, você tinha que tirar o dinheiro do banco. Não tinha celular, não tinha conta digital, não tinha Pix, não tinha nada disso. Você tinha que tirar as notas lá no caixa. Você tinha que ir lá no banco, pedir para que o banco tirasse o dinheiro. Só que para isso você tinha que fazer uma nota de serviço. Você tinha que ir lá no banco e falar: olha, eu quero tirar boa parte do meu salário. E no momento que você declarava isso, o banco fazia uma ordem de serviço, uma burocracia terrível, e dava o prazo ali de 3, 4 dias para você voltar e sacar o seu dinheiro. Você tinha que fazer o pedido numa segunda, e lá para quarta ou quinta-feira você ir lá no banco sacar o dinheiro. Só que a inflação comia solta. A inflação era de até 1000% ao ano. Por dia rolava 4, 5%. E 4 dias, 3 a 4 dias, o dinheiro que você pediu para sacar não era exatamente o dinheiro que você estava sacando 4 dias depois. Já estava valendo muito menos. E essa manobra que os bancos faziam geravam receita para os bancos. Os bancos começaram a fazer isso durante a inflação, antes do Plano Real. Eles faziam isso demasiado. E tanto é que, como a economia brasileira era bagunçada, o pagamento de salários tinha escala, porque não podia ser todo mundo, todas as categorias de trabalhadores receberem nos mesmos dias, porque senão quebrava o país, não tinha produção suficiente, e era uma bagunça terrível. Ninguém conseguia guardar dinheiro, a não ser se fosse da classe média alta ou fosse muito rico para guardar dinheiro.
A classe pobre mesmo, aquele que era da classe média baixa e pobres, eles não guardavam dinheiro, já recebiam o salário, sacavam por completo, corriam para o supermercado, gastava tudo, porque se não gastasse tudo ali no supermercado, 4, 5 dias depois o seu dinheiro não valia mais nada. Então, ele fazia isso. Mas quem tinha dinheiro no banco, perdia desta forma. Perdia, mas conseguia guardar durante um tempo e ter um certo valor ali assegurado. Mas no momento que precisava sacar, ele perdia boa parte. E os bancos passaram a ser especialistas nisso e não na sua função principal de intermediar aqueles que têm mais daqueles que precisam de dinheiro. Eles deixaram de fazer isso, os bancos principais. Veio o Plano Real fez uma reforma na moeda, e no início o câmbio era fixo, ou seja, um real era exatamente igual a $1. Logo depois dessa reforma monetária, que no início teve a questão lá do RV, né, que passava primeiro do dólar para o RV, do RV para o cruzeiro, tinha a opção de você escolher o RV ou o cruzeiro, e era mais um outro assunto. Enfim, quando chegou o Plano Real, essa prática que os bancos faziam, eles não conseguiam mais fazer. Não conseguiam mais fazer. Os bancos privados não conseguiam de maneira nenhuma fazer isso, porque se o sujeito pedisse para sacar o seu dinheiro na segunda-feira, lá na quarta-feira, o valor era o mesmo. O banco deixava de receber o dinheiro que antes ele recebia com a inflação. O valor era o mesmo, porque o Plano Real acabou com a inflação. E os bancos deixaram de ganhar muito dinheiro. No momento que as pessoas começaram a sacar o seu dinheiro para poder fazer mais compras, pois o Plano Real tinha estabilizado a economia, os bancos perderam todo o seu faturamento. E aí começaram a falir. Os bancos privados, Bamerindos, tinha o Nacional, tinha vários outros bancos que perderam boa parte da sua receita, ou se não a principal, quando perderam a possibilidade de trabalhar com a inflação. E aí que vem a grande parte do problema. Eles não sabiam como trabalhar na sua função básica, a sua função de atrair pessoas para depositar o seu salário ali no banco, passar a pegar parte desse salário, parte desses depósitos e emprestar para pessoas, avaliar se essas outras pessoas que iriam pegar emprestado, elas tinham capacidade financeira futura de fazer o pagamento, e dali extrair os juros, entregar uma pequena parte para o depositante e a outra parte pagar os salários dos seus funcionários e ter o seu lucro. Elas não sabiam mais, os bancos, fazerem isso. Eram anos e anos, talvez décadas, 2, 3 décadas ali década de 80, início da década de 90, de alta inflação. Eles não conseguiam fazer isso. E aí começaram a quebrar os bancos privados. Já os bancos públicos, eles faziam uma sacanagem ainda pior, porque os governadores, na sua vontade de eleger os seus correligionários, porque ainda não tinha a chamada reeleição, eles faziam grandes obras. Só que eles faziam grandes obras com financiamento do Banco do Estado. O próprio Banco do Estado financiava obras do ente que ele era controlado. Ou seja, o Banco de São Paulo, controlado pelo governador de São Paulo, emprestava dinheiro para o governo de São Paulo. E, obviamente, não tinha avaliação nenhuma. O banco ia lá, emprestava todo o dinheiro era colocado na obra ou para agradar os eleitores, dando migalhas, fazendo festas, qualquer outra coisa assim. Então o banco ia lá, gastava tudo aquilo, mas a avaliação de crédito era totalmente nula, porque era o próprio governo que estava pegando emprestado. E aí, no momento em que o banco público estava falido,
ele podia contaminar o sistema financeiro. Ele podia contaminar porque ele já tinha pego empréstimos também com outros bancos privados, o próprio banco público. E aí o que tinha que fazer? O Banco Central do governo federal tinha que salvar esse banco. Essa era essa grande sacanagem que acontecia entre os bancos públicos. Por isso que no ano 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal do Fernando Henrique Cardoso conseguiu impedir, proibir com que bancos públicos emprestassem dinheiro para os seus controladores. Mas muitos desses bancos públicos foi privatizado na época ali do Fernando Henrique Cardoso, para que eles não pudessem mais fazer isso, e toda a concessão de crédito, seja para particulares quanto para entes públicos, fosse real, não fosse dado pelos seus controladores. Bom, é isso que queríamos tratar aqui sobre os bancos. Muito obrigado por quem escutou até aqui. Se inscreva no canal e até o próximo áudio resumo.